Jesus, ele estava se preparando para um período pela qual ele iria se entregar. Por quê? Porque ele desceu do céu. Mas muitos discípulos, muitos judeus, muitos fariseus não sabiam que Jesus, ele não foi operado através de uma operação como eu e você foi gerado, entre um homem e uma mulher, mas ele foi gerado através de uma operação miraculosa, através do Espírito Santo dentro do ventre da Virgem simples de Nazaré. Então muitos não sabiam que ele havia descido do céu com um único propósito. Então ele vai ensinar que ele é o pão da vida, somente para aqueles que nele creem. Olha para cá, você tem crença em Jesus Cristo, que ele desceu do céu e que ele nesse momento ele se encontra vivo? Em verdade, eu digo que a igreja não mais acredita que Jesus virá para levar a tua noiva. A igreja já não crê mais que Jesus, ele desceu, sim ou não? Ele subiu de volta, sim ou não? Mas ele também retornará. Ele desceu, ele subiu e também voltará para buscar aqueles que estão preparados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro de Deus. Então Jesus ele estava ensinando a respeito de que ele é o pão. Só que, o que aconteceu, irmão Igor? Aconteceu que Jesus ele multiplicou o pão, Jesus ele multiplicou os peixes, e muitos que estavam seguindo a Jesus Cristo eram aqueles que queriam ver a sua carne saciada. Quero dizer uma coisa para a igreja nessa noite: quantos que não entram para dentro da porta de Deus querendo ver a sua carne saciada, mas esquecendo daquilo que está lá no porvir, esquecendo daquilo que é futuro, daquilo que é princípio, daquilo que é escatológico, daquilo que há de suceder. Quantos da igreja de hoje em dia não estão atrás de Jesus Cristo pelo milagre? É que nem a cura dos 10 leprosos. 10 foram curados. Sabe quantos voltou para agradecer? Somente um. E Jesus olhou e falou: não eram os 10 que foram curados? Cadê os outros 9? Ó, só queriam saber da cura, só queriam saber da carne saciada, só queriam saber do milagre, só queriam saber da bonança, só queriam saber da provisão, só queriam saber da providência divina do Espírito Santo. Mas eu creio que a igreja dos arquivistas, não é a igreja interesseira, não é a igreja que está atrás de Jesus por cura, não é a igreja que está atrás do milagre, não é a igreja que está atrás da Deus que vê a provisão, mas a igreja que está atrás do convite que desceu do céu, e sendo esse mesmo é a palavra, e sendo essa palavra é mesmo Jesus, é o verbo, e no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. É esse que Jesus Cristo quer que se firma na tua presença. Quantos estão entendendo? Diga amém. Jesus ele vem trazer uma ilustração. Olha para cá. Jesus ele traz uma ilustração do que? Tem muitos que estão aqui que estão em busca do pão que é perecível, Tem muitos que estão aqui que estão em busca do pão que tem data de validade. Mas Jesus está falando na tua palavra: ei, busca o pão que gera de eternidade, busca o pão que jamais tem data de validade, jamais tem data de vencimento. Esse pão que desceu e tem vida, ele vos saciará para a vida eterna. Oh, maravilha! O que a igreja está buscando em Jesus? É o pão que tem data de validade? É o pão que você come hoje, se você deixar 5 dias ali fora, ele apodrece. É esse o pão que você está querendo para a tua vida? É esse o pão que você quer que você come hoje, mas você tem que comer de novo, e depois não tornará como mais? Ei, qual é o pão que nós estamos querendo? Eu não quero trocar o pão que é gerado de eternidade em eternidade para um pão que é perecível e tem data de validade.
Porque tinha muitos que estavam seguindo a Jesus, não porque queriam ir para o céu, porque estava vendo cura, estava vendo milagre, estava vendo multiplicação do pão, estava vendo multiplicação do peixe. E Jesus estava olhando para aquele povo com outros olhos. Olha aqui, como é? Esse povo não está entendendo o propósito, qual é o destino dessa terra. Esse povo não está entendendo qual é o propósito real, que eu vim aqui para vos ensinar. É o pão vivo que desceu do céu. O pão vivo, ele é Jesus. O pão vivo é a palavra de Deus. Glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso? Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Eu não sei você nessa noite, que eu não conheço os irmãos, as irmãs, os irmãos também não me conhecem, fato, mas eu não estou em busca daquilo que é passageiro. Eu não estou em busca daquilo que vai perecer, daquilo que é perecido. Eu estou em busca daquilo que vai gerar de eternidade e eternidade. Eu estou em busca daquilo que um dia eu vou entrar, vou dar vinde benditos de meu Pai, e tomo por herança aquilo que eu tenho preparado desde o princípio da criação. Vem para o Deus eterno, porque aqui eu fiz morada e aqui está o meu lugar. Eu não estou em busca daquilo que é passageiro. Eu não estou em busca daquilo que hoje você tem e amanhã não tem. Eu não vou trocar o certo pelo duvidoso. Alguém aí quer trocar o certo pelo duvidoso? A igreja tem que entender que Jesus, Ele quer que você não fique trabalhando pelo alimento que perece, o alimento que morre. O que é isso? Jesus está mostrando que nós temos que depender e buscar Ele. Por quê? Porque Ele não morre, Ele não perece, Ele está vivo de eternidade, eternidade. Vamos estar com Ele em eternidade, eternidade, se buscarmos Ele de todo o nosso coração. Então, somente se buscarmos Ele de todo o nosso coração, se nós cremos que é isso mesmo, que para herdar é isso mesmo, que para tomar posse é isso mesmo. Mas o caminho está estreito, prossiga, mas o caminho está doloroso, vai avante, eu não vou conseguir, suporta, está doloroso, está espinhoso, não olhe para trás, não olhe para os lados, olha para aquele que é o autor e consumador da sua fé, porque você terá força e prosseguirá em frente com Jesus. A ordem que Jesus deu é para marchar. Quer ver uma coisa? A igreja, por não ver a provisão de Deus, ela tem costume de se esfriar na fé. A fé dela vai lá embaixo. Por quê? Porque está preso no alimento que perece. Ah, Jesus não fez aquilo, Jesus não me deu a cura, Jesus não abriu a porta, Jesus não ajudou a comprar o que eu queria, Jesus não subiu na minha mesa, Jesus não me ajudou com aquele aluguel, Jesus não fez isso, Jesus não fez aquilo. Enquanto você está perdendo tempo com aquilo que é perecido, o que é espiritual e que tem de suma importância na nossa vida está de lado. Aleluia. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Daí então Jesus vai dizer por quê? Muitos estavam seguindo Jesus, por quê? Porque estava lá, foram atrás de Jesus. Jesus o quê? Multiplicou o pão. Nossa, esse cara é poderoso. Olha aí, se não seguir ele, nunca mais não vai ter fome. Jesus foi lá, multiplicou os peixes. Nossa, se não seguir ele, nós podemos ficar na aba dele, debaixo das asas dele, e nunca mais vamos ter fome. Por quê? Porque o cara multiplica até pedra e pão. O cara faz tudo, o cara faz milagre. Ei, mas o que Jesus estava ensinando não é isso. Ele não está preocupado em saciar a tua carne. Ele está preocupado com o que é que você vai seguir Ele, buscando Ele, você saciará a tua carne em Jesus Cristo. Quem crê que você está saciando em Jesus Cristo? Não é aquela carne refogada, não é aquela carne de panela,
não é aquele alimento que você faz. O que irá saciar tua carne é o pão vivo que desceu do céu. Ainda que falte o pão na tua mesa, a igreja tem que saber que não é esse pão que você tem que buscar, é o pão vivo que desceu do céu. Quem é o pão vivo que desceu do céu? É a palavra, é Jesus Cristo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Hoje em dia não. Sabe o que eu vejo, irmão Igor? Eu vou falar porque vocês vão ter que saber. Talvez tem membro que não percebe isso. Sabe o que eu vejo? A igreja está mal acostumada. A igreja está esperando o alimento que é perecível. A igreja está esperando a providência divina. A igreja está esperando a cura. A igreja está esperando o corderismo. A igreja está esperando o milagre. A igreja está esperando a bonança. A igreja está esperando o dinheiro, a fartura, a providência, a prosperidade. Mas enquanto isso, a vida espiritual está arruinada. A vida espiritual está arruinada. Sabe o que Jesus falou para mim? Não sei se vocês conversam com Deus, ele que responde, mas eu converso com Deus, ele me responde. Deus falou para mim que nesse presente tempo, não é tempo que a igreja tem que ficar buscando alimento perecível, não. Aleluia, Deus. A igreja está buscando, eu quero trocar de casa, quero trocar de carro, quero comprar moto, quero fazer isso, quero fazer aquilo. E a vida espiritual está deixada de lado, está atrofiada. Está anestesiado, está constatado, a vida espiritual está em segundo, décimo, terceiro plano. Parece a igreja do falso profeta. Por ética eu não vou falar o nome dela, você deve saber já. Ela prepara os membros. Elas preparam os membros materialmente. Quando você vai olhar o espiritual, está podre, está morto, está deixado de lado. Fala para mim como a igreja vai subir naquele dia do rápido que Jesus veio para transladar com a noiva. Como que a igreja vai subir se o espiritual está já criou desde aí? O espiritual não tem movimento, parece um nervo. Sem exercício ele atrofiou. Está parado. O negócio dele é o que? Prosperidade. Teologia da prosperidade. O negócio é provisão. O negócio é prosperar. O negócio é enriquecer. O negócio é avançar. O negócio é crescer. O negócio é entrar em outros níveis. Aleluia. Material para a gente mostrar que nós é o cara. Não. Deus não está preocupado com a tua vida, meu filho. Sabe por quê? Se ele tivesse preocupado com a tua vida material, eu não tinha dito: busque primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas sou eu que vou acrescentar na tua vida. As demais coisas eu vos acrescentarei na tua vida. Mas primeiro tem que buscar o que? O carro do ano. O que tem que vir primeiro? O que é prioridade da igreja? É o reino do céu, é a justiça. Eu vivo isso, não para a minha glória, mas teve vezes, irmãos, que eu não consegui pagar o meu aluguel. Está vendo esses dois menininhos aqui? É meus filhos gêmeos. Não moram comigo, mas estão sempre comigo. Imagina só, muitas das vezes, nem por passar necessidade material, financeira, com alimento, nem por isso eu fiquei buscando só essas coisas materiais. Sabe o que eu busquei? O reino de Deus e a justiça. E hoje Ele me acrescentou tudo aquilo que eu precisava. Aleluia, Deus. Sabe como que eu preciso entender? Você vai um pouco que está dentro do contexto, rapidamente para não sair, mas está dentro do contexto. Ele diz aqui, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. No ano de 2022, na minha conversão, não tinha máquina de lavar, não tinha tanquinho, tinha uma geladeira amarela de 300 anos atrás. Sabe aquela geladeira bem amarelona? Não dá para pôr nada, era só gelo em cima. Eu tinha ela. O que aconteceu? Acabou a vida útil dela. Ela morreu, não teve conserto, não tinha jeito nenhum.
Era com uma perna só, porque tem 3 semanas que eu estou usando a prótese. Quem não sabe aí, eu tenho uma perna mecânica do lado direito. Tem 3 semanas que eu estou provando ela. Fiquei 3 anos andando só com uma perna de muleta, para cima e para baixo, em todo lugar de São Paulo, fazendo a obra. Para lavar minha roupa, que eu moro só eu e o Espírito Santo. Para lavar a roupa, eu lavava a roupa em pé, na mão, esfregando, torcia na mão. E eu chorava, sabe por quê? Porque eu queria pôr a roupa para ir para o culto. E eu sou bastante. Aí o que acontecia? Para o culto, sujava a roupa, eu tinha que lavar, não dava para usar a roupa suja. Aí lavava, aí para secar era 3, 4 dias secando. Por quê? Porque eu lavava na mão, torcia na mão e colocava lá. Sabe o que Jesus fez? Oh, Jesus tremendo. Eu não fiquei buscando, mesmo na necessidade eu não busquei. Eu não falei, Deus me dá uma máquina, me dá uma condição, não. Sabe o que aconteceu? Eu ganhei uma máquina da última geração, que saiu há 5 meses atrás, Electrolux, 18 quilos. Ela parece a própria lavanderia, lava tênis, cobertor e outra, a roupa sai seca para já vestir. Sabe por quê? Porque antes de eu pedir isso, eu estava buscando o reino de Deus. E do jeito que eu desejava, porque eu pensava no meu coração assim, Jesus, como que eu queria pelo menos ter uma máquina para torcer, e eu vou ali pelo menos do dia para a noite secar, para não usar de novo. Por quê? Porque eu torcia na mão, era 3, 4 dias secando no varal, e sem roupa para usar. Aí hoje, coloco lá, é 30 minutos no varal no máximo. Em caso de urgência, dá para mexer no corpo, porque ela já sai com vapor quente e seca. Sabe o que é isso aí? É Jesus fazendo na tua vida quando você buscar com prioridade a justiça dele. E não basta só isso, sabe o que ele fez? Eu fiquei pensando, nossa, a geladeira queimou. E agora? Bem na época que eu tenho um benefício do loss, quem conhece? Sabe o que aconteceu? Fazendo vontade de Deus, o inimigo me perseguindo. Não sei o que aconteceu. Eu morava na casa deles. Em 2020 eu saí de lá, aí fui morar sozinho. Aí sofri um acidente, mudei de casa de novo. Aí meu nome estava como na família da casa deles. Aí o que aconteceu? Ela tirou meu nome de lá, a mãe dele. Aí todo o benefício ficou constando aqui. No meu benefício ficou constando que eu não tinha uma casa que eu estava. Por quê? Porque o meu nome foi tirado daquele cartão da família. Aí quem fez? Cortou o benefício. Falei, eita Jesus, só para ajudar mesmo, né? Ficou 4 meses o benefício cortado. Era 4 meses sem saber como ia fazer compra. Era 4 meses sem saber como ia mandar a pensão. Era 4 meses sem pagar o aluguel. Era 4 meses sem pagar água e luz, as contas ajudou. Mas sabe o que Deus fez? Você não sabe. Deus usou uma conhecida da minha avó. Uma que fica bastante na Suíça e nos Estados Unidos e em Portugal. Ela mora nesses 3 lugares. Tocou no coração dela sem eu pedir nada. Ela nem sabia o que estava acontecendo comigo. Exatamente os 4 meses que eu fiquei com medo de cortar de R$100 no bolso. E eu lá, buscando primeiramente o reino de Deus. Ela falou, sempre tinha quem te ajudar. Quero te dar R$2.000 para você fazer o que você quiser. E me depositou 2.000. Fala 2.000. Ela comprou uns 3 aparelhos iPhone para mim vender. Olha só. E não bastando isso, Deus tocou na irmã dela que é espírita. Quando Deus manda, até o inferno obedece. Tocou a mulher que era espírita e ela sem saber de nada, sabe o que aconteceu? Ei, eu sempre tinha que ajudar vocês. Ela estava em 3 empregos. Aqueles que é online, dentro de casa. 3 empregos, estava ganhando a nota. Eu vou dar um dos meus cartões para comprar uma compra por mês para ele. Era 700, 600 reais. Todo mês que o meu benefício estava cortado, estava sendo suprido. Sabe o que é isso? Eu busquei primeiramente o reino de Deus. E depois ele acrescentou a minha necessidade. Aí detalhe, olha que coisa tremenda.
Eles não sabiam de nada. Aí eu entrei com o pedido de novo. Aí aquela burocracia todinha. Cortou, eu entrei com o pedido, 4 meses esperando retornar o benefício. Mas naquele mês que eu entrei com o pedido, ficou acumulando. Quem sabia disso? Você faz o pedido, vai acumulando. Enquanto não sai, está acumulando. Se ficar 6 meses, você tem 6 meses ali no valor de um salário mínimo. Aí só aconteceu? Eu esperando e nada. Sabe o que aconteceu? Diga o quê? Mais alto o quê? O quê? Esses 4 meses que eu fiquei esperando o benefício retornar, porque eu achei que ia retornar somente daquele mês que saísse de volta, saiu, sabe quanto? Quase 5 mil estava acumulado. E detalhe, no dia que liberou o benefício, quando chegou no final do mês, a mulher falou: não vou poder ajudar mais não. Aí eu pensei, como também não vai precisar do benefício da liberou de novo. Eita glória! É isso quando você busca primeiramente o reino de Deus, a justiça dele, e depois sabe o que ele faz? Ele vai te acrescentar na tua necessidade. Aleluia! Eu não pedi nada. Parecia que foi uma coisa ensaiada. Porque quando o benefício liberou de novo, elas pararam de ajudar. Por quê? Porque eu não precisava mais. E detalhe, Deus usou uma pessoa que é espírita, que é contrária à vontade dele, para abençoar aquele que faz a vontade dele. Quando testemunho, irmão, que Deus usou pessoa do candomblé para me abençoar. Por quê? Porque membros dentro da casa de Deus não podem estender a mão. Já viu isso? Membros cristãos que não são unidos, aí Deus faz o quê? Pega o que está lá no lamaçal para abençoar o filho dele, porque quem está dentro tem a mão assim, não consegue nem perguntar se a pessoa está precisando de alguma coisa. É isso que Deus faz. Mas voltando para o texto, Jesus estava dizendo para os discípulos. Por quê? Porque ele estava próximo de se entregar. Ele estava próximo de retornar para o propósito, porque ele desceu, foi gerado no ventre da simples virgem de Nazaré, através da operação miraculosa do Espírito Santo. Passou por essa terra ensinando, curando, pregando, até fazendo discípulos para que, quando ele saísse, os discípulos aprendessem dele como deveriam seguir aquela jornada de fé, para que os discípulos pudessem seguir o caminho, aleluia, diante dos olhos deles, sem a presença dele. Mas com isso ele deixou o Espírito Santo Consolador, para que ninguém ficasse sozinho, porque sem o Espírito Santo ninguém pudesse, ninguém poderia chegar até o céu sem a ajuda do Espírito Santo, que é amigo, que é conselheiro, que é forte, que ajuda nós, aleluia, a chegar no caminho de Deus. Era como se Jesus estivesse falando assim: ei, eu vou me entregar na cruz. Só que olha para cá. Você não pode buscar aquilo que não tem valor. Você tem que buscar aquilo que é eterno. Você tem que buscar aquilo que verdadeiramente deve ser prioridade diante dos seus olhos. Ah, mas e se eu quiser buscar isso? Não. Se não for eterno, se não vir trazer o regocijo para a tua alma futuramente, não busque. Busque primeiramente o reino de Deus, a sua justiça. Ele já sabe o que ele precisa. É o que ele está precisando na tua casa. Não precisa nem falar, ele já sabe. O Deus que eu estou pregando para vocês já sabe. Em detalhe, irmãos, teve um dia que tudo isso Deus fez por mim. Eu tinha um guarda-roupa todo quebrado, sem corda, sem nada, com bico a noite toda. Tinha nada. Quando eu entrei para essa nova casa, Deus preparou o vizinho falou: toma aqui 1.200, sem pedir, irmão. Já viu uma coisa dessa? Deus já sonda, ele esquadrinha a sua necessidade. Toma aqui 1.200, sabe quem foi ver com 1.200? Opa, já investiu, comprou um guarda-roupa novo. Teve um dia que eu fui na casa do irmão, eu olhei o violão dele e falei: nossa, como eu queria aprender a tocar um violão. Mas isso não é porque eu investi o violão dele, não. Eu olhei, gostei e falei: nossa, aqui me atraiu. Eu falei: nossa, eu ganho um instrumento também para adorar Deus. Mas não tinha dinheiro. E era aquele instrumento elétrico.
Sabe o violão eletrônico? Que engata na parte assim, sabe? Eu desejei ele. Deu 3 dias, o vizinho desceu lá de cima da casa dele. Só porque eu tinha pedido emprestado para afinar para ele, que ele não sabia afinar. Ele falou: ó, afina aí, faz o seguinte, fica com ele para você. E o violão era novinho, valor de quase R$2.000. Eu pedi o violão para Deus? Não. Mas ele me deu. Sabe por quê? Porque ele sabe o desejo do meu coração. Cristo sabe o desejo do meu coração nessa noite. Primeiramente, não busque o seu desejo, busque quem? A Deus, a sua justiça, a sua ordenança, os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus preceitos, o seu juízo. Busque a Deus em primeiro lugar na tua vida, e você vai ver o resultado da providência divina do Espírito Santo de Deus sobre a tua casa. Você crê nessa palavra? Tanta coisa que Deus fez por mim. Tanta coisa que Deus fez por mim, irmãos. Eu só tenho a agradecer a Deus. Está ajudando eu até hoje. Sem pedir. Todo mês aparece uma pessoa para me dar uma quantia. Sem pedir. Quando vai ver, 1.200 caiu lá no Pix. No outro mês, 700. No outro, 800. No outro, 1.000. No outro, já tem uns 6 meses que está nessa pegada. E eu estou conseguindo conquistar tudo aquilo que eu queria sem ter a oportunidade. Oportunidade eu tenho. Qual? Em Jesus. Mas se for olhar pela lógica, por mim, pelo meu benefício, que já pago tanta coisa com ele, não dá para nada, eu não ia conseguir lançar nada. Eu não ia conseguir comprar o que eu queria, o que eu necessitava, dentro da minha casa. Mas o que eu fiz? Estou marchando com Jesus Cristo. Estou olhando para Ele, que é o autor e consumador da minha fé. Estou andando com Ele, no caminho da beleza da justiça, por amor do nome dEle. Estou andando com Ele, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque eu sei quem é Deus, eu sei que eu estou seguindo, eu sei que eu estou servindo, eu sei, igreja do Jardim Lúcio, não busque mais nada que é perecível, não busque mais nada que é pelo desejo maligno da tua carne. Começa a buscar a Deus, começa a buscar o reino, e você verá a providência divina sobre a tua casa. Será que isso é suficiente para a igreja? Ou a igreja quer mais? Quero mais, quero mais, quero mais. Será que tem igreja que é assim? Sabe por que a igreja não contempla o milagre de Deus sobre a sua vida? Porque ela está esperando o grande. Enquanto ela está de olho focada no grande acontecer, um dia alguém me falou: essa casa é tua. Um dia alguém vai falar: esse carro é teu. Está de olho no grande. Enquanto está de olho no grande, não está contemplando os mínimos detalhes que Deus está operando na sua vida. E detalhe, os mínimos detalhes são grandes. Enquanto nós esperamos a bênção maior chegar, a gente não está vendo os pequenos de Deus. Qual? Que é hoje você ter acordado, abrindo os teus olhos para estar aqui. Que é hoje estar respirando, estar com saúde, diante dos olhos de Deus. Que esta hoje aqui, graças ao Senhor Jesus, não faltou nada na cabeça. Quando você pensou que ia faltar, Deus foi suprindo a tua necessidade. Quando você pensou que ia cair no leito, enfermo, internada, Deus chegou e te curou. Quando você pensou que ia ter mais jeito, que ia conseguir caminhar, Deus chegou na tua vida e falei: acalma o teu coração, porque eu que estou no controle da tua vida, eu que estou no controle da tua família e do teu ministério. Aleluia. Então o contexto geral é esse, porque Jesus, ele estava mostrando para os seus discípulos que melhor do que saciar nossa carne, de encher a barriga, é se encher de Deus. Sabe por quê? Que um dia você vai parar de comer. Um dia você vai parar de comer. Você não vai ter mais essa necessidade que você tem.
Quem sabia que você vai ter um novo corpo glorificado? O novo corpo glorificado, como de Cristo, como Ele está lá. Nenhum dos antigos santos do Antigo Testamento, nem do Novo, e nem da presente era, que morreram em Deus, ainda receberam esse corpo. Porque está esperando o advento que há de acontecer. Jesus vai raiar nas nuvens. Ele não vai pisar no solo. No primeiro advento não, mas no segundo vai. É dois adventos, é duas ressurreições. A primeira, ele vai aparecer nas nuvens, a trombeta vai soar, e aqueles que estão com ele vai subir. Aqueles que estão com ele vai ser arrebatado. E o mundo não vai testemunhar, sabe por quê? Porque o mundo não tem que ver o que vai acontecer. É por isso que nas manchetes de jornal vão pensar: foi o ET, foi o disco voador. Na igreja IPDA Jardim Dulce subiu 35 membros na data de hoje. Na igreja Jardim Dulce, aleluia, 47 pessoas subiram. Não ficou ninguém para contar a história. Para onde foi aqueles negros? Ninguém está sabendo para onde foi parar. Ninguém está sabendo o que aconteceu. Ficaram os bancos vazios, a igreja aberta. Ninguém sabe para onde eles foram, para o que aconteceu. Eles subiram para lá. Eles subiram para aquele lugar, para as bolas do cordeiro, para receber de Deus. Os galardões chegam na tua sola, para passar depois pela guerra, pelo tribunal de Cristo, e depois pelo casamento do noivo com a noiva, vem em cima do céu, para aqueles que esperam Ele, para aqueles que buscam a justiça e o Deus juízo aqui sobre essa face dessa terra. Eu esqueci aqui, para finalizar. Quando você, nem todos vamos dormir em Jesus. A palavra diz: nem todos dormiremos. O que ele está dizendo? Nem todos vão morrer em Jesus. Muitos vão ter o privilégio de ser arrebatados. Eu não sei se você crê nisso. Eu não sei se você está pronto para esse tipo de conversa, porque tem muita igreja que já não crê mais no arrebatamento. Porque na década de 70, de 80, já estavam falando que Jesus não veio até agora. Mas Jesus não tem que vir quando a igreja quer. Ele falou que não há dia e nem hora, mas ele disse que haveria sinais: morte, pestilência, doença, enfermidade, guerra, rumores de guerra, nação contra nação, pai matando o filho, mãe matando a filha, o filho matando o pai, e coisas pior do que essa, pior do que Sodoma, pior do que Gomorra, muito sodomista, praticando um absurdo, olha da quinta, da sexta vara, não sei, que já está permitindo o pai casar com a filha, que já está permitindo o homem casar com o homem, a mulher casar com a mulher, a filha casar com a mãe. Isso é sodomia, isso não parte do plano de Deus, isso está pior do que Sodoma e Gomorra, isso está pior do que a época de Noé, isso está pior do que as épocas da passada, porque Deus vai acabar com essa terra, mas aquele que estiver permanecendo nele, esse vai estar se alimentando do pão vivo que desceu do céu. Quantos recebem essa palavra? Pode soltar assim, Jesus.